sempre uma felicidade enorme participar desse programa, ao seu lado, ao lado do Rodrigo, dividir um pouco aqui das informações com o seu público ouvinte, que é um público muito antenado no seu programa, que é um programa de utilidade enorme para a população da nossa cidade de Fortaleza, e é sempre uma felicidade. Mas eu queria começar dando os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, porque você é uma mulher de fibra, você é um exemplo, né, que leva esse entretenimento, essa informação para a população cearense. Então, quero desejar muitas felicidades e que esse seu exemplo possa arrastar aí multidões pela mulher que você é. Muito obrigada, doutor. Doutor, o que faz de fato o juiz das garantias e o que é o juiz das garantias? Pois bem, essa figura do juiz das garantias foi uma figura introduzida pelo chamado pacote anticrime, que é uma legislação que altera o Código de Processo Penal, e que vai ser um juiz que vai funcionar na fase do inquérito policial, na fase da investigação. Então, todos os pedidos de prisões temporárias, prisões preventivas, aqueles pedidos de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, todos esses pedidos vão ser julgados por esse juiz das garantias, que vai atuar, que vai fazer um controle de legalidade na fase do inquérito policial. Quando aquele material se transformar em processo, né, que o juiz vai julgar o mérito, se a pessoa realmente praticou um crime ou não, aí tudo isso vai ser analisado por um outro juiz. E qual é o sentido disso? Por que tem que ter dois juízes? Né? Muita gente critica, né, que vão ser dois juízes, porque se um juiz decreta uma prisão ou um pedido de interceptação telefônica, mais à frente, quando ele for julgar o processo, ele pode ficar um pouco constrangido, por exemplo, em ter que absolver aquela mesma pessoa. Imagina o seguinte, Rodrigo, eu decretei a tua prisão preventiva e depois, lá na instrução processual, eu verifico que você é inocente. Então, assim, até do ponto de vista psicológico, é um pouco constrangedor, é um pouco, assim, digamos assim, desconfortável para esse juiz ter que reconhecer que ele prendeu um inocente. Então, quando você tem dois juízes, um na fase do inquérito e um na fase da instrução, aí não tem isso, né? É bom para os dois juízes, porque o juiz da fase da instrução, ele não fica contaminado pela fase da investigação. Então, e o juiz da fase da investigação, ele também tem mais independência. Bom, se tiver que prender, eu vou prender, porque depois eu não vou julgar o processo. Né? Lembrando que essa prisão não é uma prisão definitiva, é aquela prisão preventiva, aquela prisão processual, que ainda não significa que a pessoa praticou um crime. Né? São dois tipos de prisão, tem a prisão processual, prisão preventiva e a prisão para cumprimento de pena. Certo. Então são duas situações diferentes. Então eu acho que é um avanço, embora haja uma polêmica grande em relação a essa figura, mas eu acredito que... Então as experiências mundo afora aí são bem sucedidas com relação a garantia. Essa figura existe em diversos países, existe na Itália, na Espanha, até na Argentina também foi introduzido e tem sido bem acatado. Né? É importante dizer que não é uma discussão nova, é uma discussão que já se arrasta há muitos anos no direito processual brasileiro, e o Congresso Nacional entendeu e o Presidente da República também chancelou. E agora o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia, mas eu acredito que essa questão vai ser resolvida e deve sim ter plena eficácia essa figura do juiz das garantias, que me parece ser uma alteração interessante. Doutor Bruno, se existir dois juízes com marcas que não existem em certas ocasiões, as mais distantes ou as menores, nem tem um magistrado disponível. Essa sua pergunta é muito interessante. Né? Uma das críticas que tem sido feitas à figura do juiz das garantias é justamente que vai implicar no aumento do número de juízes. Sim. E que se nós não temos juiz suficiente no quadro atual, imagine para o juiz das garantias. Mas algumas observações precisam ser feitas. Primeiro, o fato da implementação da figura do juiz das garantias não significa que vai haver aumento de demandas. Né? A lei, de per si, não vai aumentar a demanda, vai continuar a haver a mesma demanda que atualmente existe, ou mais ou menos. E o que vai necessitar é um reenquadramento das demandas. Né? Os tribunais de justiça vão ter que dividir, vão ter que fazer uma organização para dividir essas demandas entre o juiz das garantias e o juiz da instrução processual. Né? Então pode funcionar da seguinte maneira: nós temos Quixadá e Quixeramobim. Né? O juiz de Quixadá,
vai ser o juiz das garantias de Quixeramobim. O juiz de Quixeramobim vai ser o juiz das garantias de Quixadá. Então, isso com o processo eletrônico, né, com a digitalização, com a tecnologia que existe hoje relativa aos processos eletrônicos, eu entendo que isso é factível. Já não onera tanto. Já né? não onera tanto, Certo. porque não vai haver um aumento de demanda. Não traz aumento de custo para o judiciário? Talvez traga algum aumento de custo, mas eu não acredito que seja um... Sim, Eu não acredito que vai ser um aumento Não. muito significativo, porque o que vai ser necessário é um redimensionamento e uma reestruturação das demandas, uma divisão das demandas. Né? Mas não vai aumentar a demanda por conta do juiz das garantias. Então, em tese, não vai ser necessário contratar juiz por conta disso. É claro que o número de juízes precisa aumentar pelos problemas que já existem, mas não necessariamente por conta da figura do juiz das garantias. Nós estamos com o ouvinte na linha, o Gadelha, do Cristo Redentor. É isso aí. Muito boa tarde, amigo. Boa tarde, Gadelha. Caiu a ligação, pode retornar. Caiu a ligação, Gadelha. Volta com a gente, ok? Doutor, nós estamos com outro ouvinte, é o Raimundo José, de Aquiraz. Muito boa tarde. Boa tarde, amigo José. Martinha, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, ilustre, meritíssimo, doutor Bruno Queiroz. Doutor Bruno, eu sou uma pessoa que estudei durante 14 anos no Colégio Farias Brito, aí quando era só Farias Brito, da esquina da Major Facundo com o Duque de Caxias. Pertencia a Ari de Sá Cavalcante, que hoje os dois filhos são donos, um do Ari e o outro do Farias Brito, Paulo e Jorge. E aqui na minha casa eu tenho o Código de Direito Civil, o Código Penal, a Constituição acoplada com ele, e acho que essa criação desse juiz de garantias começou por quem? Pelo Congresso Nacional, que dos 513 deputados, 232 são envolvidos em coisas erradas, improbidades. O Senado dos 81 tem 31 que tem problemas. E que a pergunta que fica, que me constrange por conhecer o pedacinho da lei, é que como ficará o juiz que quer acompanhar tudo e julgar que o cara deve ser preso? O outro lá diz, não, é inocente. Ou vice-versa. O daqui, o primeiro diz, é inocente. O de lá, o de garantia diz, está preso. Isso poderia criar um clima de ainda bem que os magistrados desse país, na sua grande maioria, juízes, promotores, desembargadores, são homens profundos conhecedores da lei, frios na hora de aplicar, que talvez não aconteça esse conflito. Mas é muito ruim o senhor ser um juiz, aqui julga um processo de uma maneira, do jeito que você entende, aí lá na frente o outro diz ao contrário, e vice-versa, lá de trás, para frente é ao contrário. Como é que ficaria a atitude de cada um dos magistrados sendo, como se diz, contestado na sua decisão? Para mim isso é desnecessário, não deveria existir, e se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro até agora não tinha errou em sancionar e aceitar, para mim os magistrados, que faltam são mais magistrados, mas não um magistrado para contestar ou para aceitar aquilo que o outro fizer. Um abraço. Valeu, Raimundo José. Perfeito, Raimundo. Compreendi a sua pergunta e até a sua indignação em relação a essa duplicidade, né, a necessidade de dois juízes. Mas é preciso entender o seguinte, o juiz das garantias não vai condenar nem absolver. O papel dele não é dizer se a pessoa é culpada ou inocente. O papel dele é dizer se naquele momento inicial, por exemplo, tem que ser decretada a prisão, que é uma prisão preventiva, não é uma prisão para cumprimento de pena, não é um julgamento definitivo. Então não há contradição nenhuma, a princípio, num primeiro momento, o juiz das garantias, por exemplo, decretar a prisão e um outro juiz, analisando todas as provas do processo, porque na fase da investigação você não tem ainda todas as provas. Depois vai ter o processo com a instrução processual, com a oitiva de testemunha, com as perícias, com o interrogatório. E aquele juiz lá na instrução, que é o juiz de mérito, ele pode discordar do juiz das garantias e, digamos assim, absolver aquele réu. Então, assim, não há uma contradição necessariamente entre os juízes. Agora vai haver uma independência maior, porque o juiz do mérito, como ele não participou da investigação, ele vai estar mais independente, mais imparcial. Porque, veja bem, quem investiga se apaixona pela causa. É por isso, Marta, que tem o delegado que investiga, o promotor que denuncia, o juiz que julga. Imagina uma só pessoa.